Olá, boa noite, tudo bom com você? Eu sou o Gilvan Leite, esse é o seu programa Missões em Revista e essa é a sua Constante TV. E a Constante TV, ela é uma TV da Igreja Batista Constantinópolis. Igreja Batista Constantinópolis está situada no bairro do Educandos, na Avenida Leopoldo Pérez, o número 419. E queremos convidar você para que um domingo esteja aqui conosco. Nossos cultos, pela parte da manhã, começam às 10h15 e à noite 18h30. E queremos também fazer um convite especial. Dia 21 de fevereiro e no dia 22 nós teremos a nossa conferência missionária. Dia 21 às 19 horas será aqui na sede da igreja. E no dia 22 lá no CAC, no nosso complexo de adoração e comunhão. A conferência missionária, ela serve para que ela possa, assim, deixar o nosso coração ardendo por missões. Teremos vários missionários que estão vindo da China e de outros cantos do mundo para dizer para nós o que tem acontecido através deles e de outros missionários no campo missionário, o que o Senhor tem feito através da vida deles. E queremos então convidar você, se você quiser se inscrever e conhecer, está aí o nosso QR Code na tela. E hoje, mais uma vez, ao meu lado, eu tenho o meu amado irmão Carlos Araújo. Boa noite, Carlos. Tudo bom contigo, meu irmão? Tudo bem, Gilvan. Boa noite. Boa noite você que está em casa nos assistindo. Nessa noite nós temos, mais uma vez, um programa especial onde falaremos daquilo que o Senhor tem feito através de homens e mulheres que são instrumentos dele para abençoar vidas e o quanto ele se importa com você e com aqueles que precisam urgentemente ter um encontro com o Senhor Jesus. E nessa noite nós iremos continuar essa conversa com você, logicamente que com um episódio diferente, com outra pessoa, mas o assunto será o mesmo, como Deus tem usado homens e mulheres para abençoar outras vidas que precisam urgentemente ter um encontro com o Senhor Jesus. E temos uma prata da casa hoje, né, Carlos? Hoje é alguém já conhecido nosso, de casa, já é familiar nosso. É também apresentador e também, exatamente, da Constante TV, e né? também vai trazer mais um conforto para nós, que vai ser uma conversa bem descontraída, né? Espero que em Deus nós possamos alcançar o seu coração. E hoje nós temos aqui conosco na bancada o nosso querido e amado irmão e pastor Eduardo Jorge. Boa noite, pastor. Seja bem-vindo. Boa noite, queridos. Boa noite. Um prazer estar aqui para participar desse programa. Já assisti alguns dos episódios do Missões em Revista. Realmente tem sido um programa abençoador e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Pastor Eduardo para quem ainda não sabe, ele é pai da nossa missionária Maria Eduarda, na qual nós já entrevistamos, né? E pastor, assim, o nosso programa a gente sempre começa, assim, querendo saber, né, Carlos, a questão lá da infância, como é que foi esse encontro, como era que era a vida do menino Eduardo Jorge, já nasceu num lar cristão, não nasceu, como é que foi essa caminhada até chegar hoje? Então nos diga aí como é que era a vida do menino Eduardo em família. A família já era evangélica ou não? Sim, nós temos uma história muito interessante, né? A minha mãe, ela casou com meu pai, né? E meu pai era de uma família também cristã, já é falecido há muitos anos, e a minha mãe toda de uma família católica, e eu tinha a minha bisavó, que foi quem levou toda a família também do meu pai para Cristo, né? E era assim uma mulher fantástica, temente a Deus, uma mulher muito séria com Deus. Eu assisti alguns episódios dela, né, chamando a atenção dos netos. Eu era bisneto e ela também me chamou a atenção. Tenho duas experiências assim em que ela falou muito seriamente comigo, né, sobre a fé. Então ela foi quem levou a mamãe para a igreja, ela levou a mamãe para Cristo. Ela falava de Cristo para a mamãe e era assim um apoio muito grande para minha mãe, né, nesse momento do casamento e logo depois do meu nascimento, ali na Igreja da Fé, Igreja Batista Regular da Fé, ali no bairro de Santa Luzia. E ela levava a mamãe para a igreja e com pouco tempo que a mamãe estava indo para a igreja com ela, a mamãe se converteu. Eu ia fazer 2 anos ainda, né, quando ela se converteu. Sou o filho mais velho de 3 irmãos e desde lá então nós conhecemos também a Cristo. Ela nos levava para a igreja, né, e tivemos ali até antes de ir para o seminário, nós vivemos ali na Igreja Batista Regular da Fé. Lá eu me batizei, lá eu casei,
né? E lá fui enviado ao seminário e depois também ordenado ao ministério. Carlos. Pastor, o senhor falou da importância da sua avó, da sua bisavó, aliás, na sua chegada ao conhecimento do Senhor Jesus. Mas eu quero vir um pouco mais para cá, mais coisa recente. Outro dia nós entrevistamos aqui uma garota bonita, uma jovem, uma mulher de Deus, chamada Maria Eduarda, sua filha. E aí eu queria assim compreender e entender de que forma que esse momento em que ela decidiu ir para o seminário trouxe algumas recordações ao seu coração, de que forma esse momento em que a Eduarda decidiu assim, eu vou estudar, me preparar para a obra missionária de forma específica. Houve influência, você conseguiu lembrar do seu tempo de criança, daquilo tudo que passou na sua vida, com como o Evangelho chegou na sua vida, e agora você pode dizer assim, eu consegui fazer aquilo que o Senhor queria para minha família. Minha filha está indo para o seminário se preparar. Quais são as cargas emocionais que tem isso? De que forma o Senhor poderia transmitir para a gente assim, a satisfação e o regozijo que o Senhor tem em todo esse agir do Senhor na vida da Eduarda e principalmente na vida do Senhor como pastor, ver a sua filha encaminhada, querer servir ao Senhor com pouca idade ainda, né? 19 para 20 anos, isso com certeza alegra o coração da família. Conte um pouco como foi essa emoção, de que forma o Senhor tem trabalhado isso na vida da família. Sim, deixa eu voltar um pouquinho ainda lá para explicar toda essa influência, né? A minha bisavó, então, levou minha mãe para Cristo, e a minha avó, que era filha dela, também era casada com um missionário, né? Foi o primeiro, depois que nós chegamos aqui, foi que nós conhecemos toda a história, né? O vovô foi o primeiro evangelista aqui da Igreja Constantinópolis, né? Ele fazia um trabalho também voluntário, evangelizava aqui o Educandos todo, no interior. Também ele fazia um trabalho muito bom no Iranduba, e lá no Lago do Janauacá também, fazia um trabalho missionário lá, e o meu avô exerceu muita influência na minha vida, né? Eu tenho recordações desde muito pequeno, né, do vovô pregando na congregação que ele tinha lá no Careiro Castanho, né? E ele sempre também um homem muito firme com Deus, um exemplo para nós. Depois eu quero falar um pouco mais dele, se a gente tiver a oportunidade. E aí então, essa mesma firmeza que a minha bisavó tinha, ela passou para minha mãe, né? E a minha mãe sempre foi muito séria com Deus e sempre também nos conduziu no caminho do Senhor. Se tinha uma coisa que a minha mãe não abria mão, era, né, do testemunho dela e de como nós devíamos também nos comportar diante de Deus, sabendo que, né, nós ouvíamos do Evangelho, e todos meus irmãos também, todos somos cristãos, todos servimos ao Senhor nas igrejas em que eles estão, eles são líderes, né? E então recebemos essa herança também do meu avô. E quando a Eduarda decidiu, né, na verdade ela tinha 16 anos, mais ou menos, quando ela falou, né, comentou a primeira vez sobre isso, e nós fizemos teste vocacional, tudo, e que área você quer fazer, filha, aquela fase, né, saindo do ensino médio para a faculdade. Ela dizia, pai, eu não me encanto por área nenhuma, e a gente pesquisava as várias áreas, né, do conhecimento, tudo mais, para ela fazer uma faculdade. E ela dizia, pai, nada faz meu coração arder, não tenho vontade de fazer nenhuma dessas áreas, né? E ficamos orando, né? E quando ela ia fazer 17 anos, antes disso, ela chegou e conversou, né? Pai, eu tenho entendido, Deus tem falado comigo sobre o ministério, né, sobre fazer missões. Falei, que bom, vamos orar por isso, porque é uma decisão que precisa ser muito realmente trabalhada, é uma decisão muito séria, né? Nós criamos expectativas para os nossos filhos. Sim, né? Com certeza. Mas desde muito cedo, eu sempre conversava isso com a Sônia, que a única coisa que realmente me preocupava é se eles seriam firmes com o Senhor, se eles teriam vida com Deus. A profissão que eles iam escolher, depende, o que eles iriam fazer, quanto dinheiro eles iam ganhar na vida, isso não tinha, realmente, de verdade, não tinha a menor importância. O maior presente é a salvação, né? Sim, poderiam ser pessoas simples e ter vida muito simples, que isso jamais nos frustraria de forma alguma, né? Às vezes a gente nós sempre queremos como pais o melhor para os nossos filhos, queremos que eles tenham mais facilidade do que a gente teve, do que nós tivemos, né? Que os caminhos deles sejam mais fáceis que os nossos.
E muitas vezes nós até atrapalhamos, né, a vontade de Deus. Não que Deus não vá fazer a sua vontade, mas nós muitas vezes nos tornamos... Queremos exigir a nossa vontade sobre ele. Exatamente. Né? Pedra de tropeço naquilo que Deus quer fazer nos nossos filhos. E aí Deus pode até nos tirar da frente, né, para realizar a vontade dele. Mas então ela conversou sobre isso, nós oramos bastante e buscamos, né, conselho. Ela veio conversar com o pastor Jorge e eu falei, você vai conversar sozinha? Não, pai, vai comigo. Eu falei, não, você vai conversar sozinha com ele. Né? O primeiro papo é você e ele e você vai falar para ele do que está no seu coração. Aí numa segunda conversa eu já estava com ela. E a gente foi trabalhando isso, né? E eu lembro bem que era numa conferência de pastores, aquela conferência que a gente faz em junho. Fé na Verdade, né? Fé na Verdade. E ela falou, pai, eu queria ir. Eu falei, vamos, você assiste lá os estudos e também serve, né? Então ela serviu na livraria, serviu em várias áreas lá. Mas o ouvido estava lá no púlpito, né? Na cozinha, nos intervalos, né? Ali ela ajudou na cozinha e tudo mais. E na volta, quando nós estávamos voltando, ela falou, né, das pessoas com quem ela conversou e viu como Deus agia na vida das pessoas no interior do nosso estado, né? Gente muito simples, pastores humildes, mas homens que Deus chamou para realizar a sua obra. Né? A obra do Senhor é feita de homens simples, né? De homens simples. Todos capacitados por Deus. Né? Capacitados pelo Espírito de Deus. Às vezes a gente perde um pouquinho essa dimensão, né? Mas todos eles são homens simples, impactados e levados, conduzidos pelo Espírito de Deus. E na volta ela disse, pai, eu acho que é isso que eu quero para a minha vida, né? E choramos juntos, eu e ela, né? Por causa da confirmação que Deus estava fazendo na vida dela. E aí passamos a levar isso mais a sério, né? E ver todas as possibilidades. Então, com 17 para 18 foi que ela já foi, né, para o seminário. Ela ainda tinha 17 anos quando ela foi. E, assim, é um presente de Deus, gente. É um presente de Deus. Não há nenhum mérito. De verdade, não há nenhum mérito. Claro, nós criamos a Eduarda e o Henrique nos caminhos do Senhor. Também levamos a sério, né, negócio de não ir para a igreja, de estar com preguiça. Não tem isso. Vai para a igreja sim, vamos juntos para a igreja, vai para a escola dominical. Enquanto a gente tem domínio, né? Sim, como o pastor falou, domingo. Aí flui o nosso direcionamento. A gente tem que fazer isso, né? E aí, então, ela decidiu, né? Nós levamos mais a sério essa intenção e graças a Deus ela já vai para o terceiro ano. Terceiro ano, né? Passa ligeiro, né? Passa rápido. Já vai para o terceiro ano e nós temos orado agora exatamente pelo encaminhamento, né? A partir daí da formação, o que Deus vai fazer na vida dela, né? Que caminhos Deus vai... O seminário é apenas o início de uma caminhada, né, pastor? Sem dúvida. Está se preparando, os desafios ainda estão por vir, na dedicação da vida, na vida missionária, não só pessoalmente, mas no nosso meio eclesiástico, ela com certeza ela está sendo bem treinada e isso traz com certeza alegria não só para o pai, não só para a mãe, mas todos que estão ao redor. Para a comunidade cristã. Olhar e observar. E na Igreja Batista de Constantinópolis o Senhor levantou uma garota, uma mulher para servir ao Senhor. E com certeza a recompensa não serão bens aqui, né? Serão tesouros que estão sendo acumulados nos céus. E isso vai trazer um regozijo muito grande para a família, né, pastor? Já traz, né? Na entrevista que fizemos com ela, pastor, a gente até falando assim sobre o mover de Deus, né? Hoje a nossa igreja ela tem o sonho, né, de ter uma escola para a comunidade, né? E Deus lá no seminário toca no coração da Maria Eduarda para ela ir. É licenciatura? Qual é a área que ela está? Ela está licenciatura em pedagogia. Em pedagogia. Não, quer dizer assim, eu dizendo para ela, como Deus talvez está te preparando lá para quando tu voltares, né? Já servir nesse projeto no qual ele... E ela falando aqui para nós, né, ela falando para nós que pedagogia não era com ela, não queria trabalhar com criança, né? Mas o Senhor vai trabalhando nos corações daqueles que às vezes têm um pingo de resistência. Ele vai, mas eu quero que tu sirva aqui. E ele fala ao coração, ele dá as oportunidades. Cabe a nós observar aquilo que o Senhor tem trazido para as nossas vidas, para a gente aproveitar a oportunidade, para a gente não perder a juventude, não perder tempo, deixando que a vontade de Deus seja feita sobre as nossas vidas. E
a sua família é uma família extremamente abençoada, não só por isso, mas porque o senhor e a irmã Sônia conduziram os seus filhos de uma forma que traz regozijo não só para vocês como família, mas também para nós que estamos aqui observando tudo, que a gente pode ver que vale a pena servir o Senhor e encaminhar os nossos filhos para servir ao Senhor. E esse é o papel fundamental dos pais, encaminhar os filhos, mesmo que ele não tenha como conquistar bens materiais, mas servindo ao Senhor, buscando a presença do Senhor. Isso deixa o coração da gente alegre, contente e satisfeito. E esse coração aí, juntamente com o coração da irmã Sônia, com certeza são corações agradecidos a Deus pela bondade do Senhor para com sua família, em especial a Duda, que decidiu tomar esse direcionamento guiado pelo Senhor. Então, a alegria ela é dupla, é tripla, não tem nem como medir, né, pastor? Então, são situações que alegram mesmo. E a gente falando da Maria Eduarda, então, pastor, a gente vai verificar que a Maria Eduarda ela já é fruto do fruto lá, como o senhor disse, o senhor gostaria de falar do seu avô, não é isso? Então, assim, Maria Eduarda já vem frutificando, né? Faz parte dessa árvore frutífera. Então, assim, nos fale, então, como o senhor disse, o senhor gostaria de falar do seu avô, então nos fale. Nosso tempo já está quase se esgotando nesse primeiro bloco, mas inicie e no próximo bloco a gente também continua. Queremos ouvir e conhecer um pouco mais da história do seu avô. Tá bom, me controla no tempo aí. Tá ótimo, porque temos 2 minutos aí. Meu avô realmente foi uma influência muito grande, né, na minha vida. Eu conversava muito com ele, né? E inclusive, eu gravei uma série de conversas nossas, experiências que ele contava, né? E eu tenho esse desejo de ainda registrar isso num pequeno livro, né, num livreto, contando as experiências que ele teve, né, com Deus, servindo ao Senhor de maneira voluntária, né? Ele recebia uma pequena ajuda de custo aqui da igreja. Qual era o nome dele mesmo, pastor? José Ferreira. José Ferreira, né? Eu vi um culto uma vez, ele estava ainda em vida, estava aqui. Sim. Eu conheci. E aí ele se especializou em arrancar dente, né? Não era um dentista, mas tinha um nome que dava, né? Era protético. Ele tanto arrancava dentes quanto fazia próteses, né? E ele usava disso para evangelizar, né? Ele ia para o interior e quem que não precisava, né, arrancar um dente no interior, né? E ele falava, tudo bem, eu arranco seu dente, mas eu vou falar de Jesus para você, né? E a pessoa ali morrendo de dor, de boca aberta, tinha que ouvir, né, a mensagem do evangelho. Depois ele fazia esse serviço, né? Não cobrava, mas ele só queria poder pregar o evangelho, né? E assim meu avô pregou o evangelho em muitos lugares, como eu falei, especialmente ali no Iranduba e no Lago do Janauacá, né? Ajudou a fundar algumas congregações. Ali também no Careiro Castanho, né? Tinha uma congregação, uma igreja que ele fundou. E ele, então, era um homem de Deus, assim, também muito ousado na pregação do evangelho. Meu avô várias vezes foi ameaçado, né? No interior, de chegar no interior né? Ele conta uma história de que uma vez ele chegou, era um cabra muito brabo lá no Lago do Janauacá, né? E ele encostou a canoa, bateu palma e já tinha fama ali, né? Aí o cidadão saiu dentro com a espingarda e disse para ele, eu odeio crente. Se você abrir a boca, eu vou atirar em você, né? E o vovô mesmo, né? afastou a canoa, então, rapidamente assim, né? E disse, olha, não estou mais encostado no seu flutuante, mas você vai ver o evangelho daí, né? E remando e pregando o evangelho, e esse senhor depois ele se converteu, né? Era um homem muito temido na região, mas ele encontrou a Cristo. Amém. Pastor, vamos precisar ir agora para um pequeno intervalo e quero pedir a você que está nos assistindo, nos dando a satisfação da sua audiência, que você possa compartilhar nosso programa, que você possa se inscrever se ainda não está inscrito, que você possa ativar o sininho para receber as nossas notificações. Quero dizer que a Constante TV ela é uma bênção para mim e ela é uma bênção para você. Voltamos no próximo bloco com essa história fantástica e maravilhosa do avô do pastor Eduardo Jorge. Voltamos para o segundo bloco do programa Missões e Revista e quero mais uma vez dizer para você, dia 21 de fevereiro, aqui na sede da Igreja Batista Constantinópolis, no bairro de Educandos, número 419, na Avenida Leopoldo Pérez, teremos a nossa conferência missionária.
E no dia 22, no nosso complexo de adoração e comunhão, lá no CAC, nós passaremos o dia todo, a partir das 9 horas da manhã até as 18h30, também ouvindo o relato dos nossos missionários. Se você quiser participar conosco, tem o QR Code aí na tela, se inscreva para que possamos ter a satisfação de tê-lo conosco nesses 2 dias. Carlos Araújo, é contigo, meu irmão. Pastor Eduardo, e você que está em casa, o senhor nos contava a história do seu avô, né? O senhor parou ali naquele momento da canoa, que ele foi ameaçado de morte, espingarda apontada para ele, mas mesmo assim ele não deixou de pregar o evangelho. Foi um homem ousado, usado por Deus para abençoar outras vidas Amazonas afora. Então isso é um privilégio, né? Ouvir essas histórias, principalmente de alguém que é próximo, né? Como o avô da gente, foi uma influência positiva. E quem ouviu se converteu, né? Sim. Ele se converteu. Esse senhor, ele era muito realmente bravo, conhecido na região ali, né? Ninguém mexia com ele. E depois ele se converteu, né? Frequentou a igreja, foi batizado, tudo direitinho. Deus foi transformando, né? A brabeza, né? Tirando a brabeza e colocando fazendo dele um homem de paz. E ele também conta outro episódio, rapaz, que ele estava ali pelo centro, ali no porto, e ele viu um navio parado e perguntou se podia entrar no navio, né? E ele carregava uns livrinhos também de evangelização, e ele entrou e começou a distribuir, né, aqueles livros, e de repente o negócio ficou muito estranho, porque ele começou a ver um monte de gente de batina, né? E era um navio de padres, era alguma excursão, alguma coisa assim, de padres, né? E aí isso, década de 60, né, por ali, e aí pegaram ele, levaram lá para cima e ameaçaram jogá-lo lá de cima. Jogar o crente lá de cima, né? E quem salvou foi lá um outro, né, algum líder de grau mais alto. Não faça isso, vamos levar, deixar ele, né, empurrar ele para fora do navio. E ele falou com um padre lá, bispo que morava aqui, disse, mas eu vou atrás de você. E por um bom tempo ele foi à casa desse padre, eles conversavam e ele evangelizava, né? Então essas histórias são muito interessantes, né? E muitas almas, né? O vovô ganhou muitas almas para Cristo. E minha avó também, não posso esquecer dela, porque ela segurava todo, né, o tranco em casa, cuidando dos filhos, né? Ensinando todos também. Meus tios todos foram ensinados. Exercendo o papel dela de auxiliadora, né, pastor? Sim, todos foram ensinados no caminho do Senhor, né? Todos conhecem o Evangelho, netos, bisnetos, né? Vovó hoje está viva ainda, né? E vovó é uma bênção, e ela também ficou muito feliz quando nós fomos visitá-la, né? Para falar da Duda, que ia para o seminário, ela se emocionou, ela ficou muito feliz, né, pelo que Deus tem feito na nossa família, né? E então o vovô foi assim realmente um exemplo, né? Um homem de Deus. E uma vez até lá numa visita, nós temos uma congregação lá no Lago do Janauacá, né? E conversando com uma pessoa de lá, né? A pessoa conversa, vai e vem e tal, falando, e ela, né? Mas como é o nome do seu avô? Eu falei, né? Zé Ferreira. A mulher ficou super emocionada, né? E mandou chamar o esposo e lembraram dele, né? Aí pronto. Aí foi uma prosa boa, né? Uma prosa boa, né? Lembrando daquilo que ele havia, do ministério que Deus havia colocado nas mãos dele. Ele realmente só parou quando ele não podia mais, né? Por causa da idade. O vovô faleceu com 94 anos, mas enquanto ele tinha força, no hospital, ele internado no hospital, evangelizando, né? Falava de Cristo para a enfermeira, falava de Cristo para quem estava do lado do vovô, não perdia uma oportunidade. Pegava tempo e fora de tempo. De falar de Cristo. E a atitude de um cristão deve ser dessa forma, né, pastor? Sim. Testemunhar que o Senhor é Deus. E aí, pastor, teve a história do seu avô, da sua bisavó, do seu avô, da sua mãe, da Duda, e agora nós queremos saber como é que o Senhor tocou no seu coração para o chamado pastoral. De que forma o Senhor disse assim, hoje, Eduardo, eu quero falar contigo e eu tenho um chamado especial para ti. Houve um momento específico, de que forma esse chamado entrou no seu coração, o senhor entendeu que o senhor estava lhe chamando para o ministério pastoral? Então, eu contei esse testemunho, um pouco dele, né, na verdade, numa pregação aqui recente na igreja. Eu sempre fui líder assim na igreja, né? Nós tínhamos uma juventude, uma adolescência, na verdade, também. Tudo aqui no bairro de Santa Luzia. Bairro de Santa Luzia, né? E eu também, né, casado com a Sônia, desde criança ali nós nos conhecíamos, né? E sempre estávamos em atividade na igreja, liderança, tudo mais. Só que a gente fazia toda a programação e não tinha quem pregasse. Não tinha quem levasse a palavra nos nossos cultos, nas nossas reuniões de juventude. Então, nós fazíamos ali uma devocional
lia alguma coisa, mas não tinha quem realmente pregasse, né? É muito importante que nas reuniões da juventude a palavra realmente seja pregada, tenha alguém que possa pregar. Isso me incomodava, né? Isso me incomodava, e Deus falava ao meu coração sobre isso, né? Não era um chamado específico, era uma coisa que incomodava no coração, né? Tirava a paz, tudo mais, e aí Deus falava, mas eu sempre muito Qual a idade? duro. Eu tinha... eu fui para o seminário com 25, eu tinha ali pouco mais, 20 anos mais ou menos, né? Uns 20 anos. Deus falava comigo e eu resistia e não respondia, né? Mas cada mensagem que eu ouvia, né, impactava, tudo mais, aquilo me incomodava. E aí eu lembro que eu não estava bem com Deus, a minha vida não estava realmente conforme o Senhor queria que estivesse, mas o desejo ardia no coração. E eu orava a Deus: Senhor, me ajuda, eu preciso ajeitar a minha vida contigo, eu preciso realmente ser um crente que dá testemunho, senão a coisa não vai funcionar, né? Não tem como. E eu lembro que havia um culto dia de segunda-feira na Igreja Presbiteriana Central, ali no centro mesmo, né? A Presbiteriana Central. E nós íamos uma turma da igreja, né, segunda-feira lá, e numa segunda-feira o pastor José João estava pregando num texto de Lucas, né? E ele pregou sobre uma parábola de Jesus, né, que quando alguém decide construir uma torre, uma casa, precisa calcular tudo que vai realmente precisar, né? Desde o alicerce, tudo, para que não pare pelo meio do caminho e os outros zombem, né? E aquele texto falou diretamente comigo, exatamente sobre a minha vida. Se eu quisesse obedecer a Deus, eu precisava primeiro arrumar a casa, né? Precisava arrumar a vida. E naquela mensagem, ali com vários amigos, eu comecei a chorar. Comecei a chorar. Meus amigos olharam assim, não entenderam nada, até meio que se afastaram, né? Porque eu comecei a chorar copiosamente. E falei com Deus, né? Senhor, então eu entrego a minha vida nas tuas mãos e faz tudo o que o Senhor precisa. Eu fiz essa oração. Faz tudo o que o Senhor precisa, né, para que eu possa cumprir o teu chamado. E Deus fez. Eu terminei um relacionamento, um namoro que eu tinha. Na verdade, terminou, né? A moça terminou comigo. Eu perdi o meu emprego. Eu tinha um bom emprego, fiquei desempregado. Com o dinheiro da rescisão, eu comprei um violão. Na época, um APX 4A. Um violão até hoje que a Yamaha não conseguia fazer outro violão como aquele. E esse violão, eu tocava com ele, né, na igreja, tudo mais. E eu emprestei para uma irmã, para uma reunião da Sociedade de Senhoras. E essa irmã caiu, ela estava numa cadeira de madeira, uma cadeira forte, resistente. Do nada, a cadeira quebrou, ela caiu por cima do violão e quebrou, né, no braço, no único local onde terminava um ferro de sustentação que tinha no braço, onde terminava o ferro, quebrou e ficou praticamente irrecuperável. Então eu tinha muito amor por aquele violão. Então Deus tirou meu relacionamento, Deus tirou o meu emprego, Deus tirou o meu violão, Deus tirou a minha paz. Eu não tinha paz, eu não dormia, né? E até o meu cachorro, eu tinha um cachorro, né, um poodle grande. Uma bela manhã, um cachorro olhou para mim assim e saiu pelo portão e foi embora. E não voltou mais, né? Até o cachorro, né, Deus levou. Então, tudo que pudesse ser empecilho, Deus foi tirando e deixando o caminho livre. Deus foi me deixando, né, no pó. Meus irmãos, eu já era magro. E eu fiquei realmente, como diz aquela música, eu era magro que dava dó. Né? Fiquei pele e osso. Fui disciplinado pela minha igreja. Eu cheguei ao meu pastor e contei tudo. Pastor, não estou aguentando mais, né? Abri toda a vida para ele. Fui afastado, né, da igreja. A igreja tinha essa prática, né? E então eu fiquei realmente assim em miséria. E à noite eu sofria opressão. Praticamente toda noite, opressão demoníaca, né? E foi uma fase bem difícil, mas eu louvo a Deus pela vida do pastor Paulo Gonçalves, um amigo. Ele não me abandonou, ele caminhou comigo mesmo nesse momento, né, nesses momentos. Ele cuidou de mim, né,
E Deus me restabeleceu, então voltei. A primeira coisa mais importante foi ter comunhão com a minha igreja, né? Fui recebido de volta no corpo, tudo mais. E Deus preparou o caminho e a partir daí Deus fez uma série de milagres, porque no desejo do meu coração era ir para a palavra da vida, né? Palavra da vida. O pastor Paulo tinha me apresentado esse seminário e no meu coração eu queria ir para lá, porque era em outro local, realmente precisava me afastar de tudo, né? Mas era impossível ir para lá, por questões financeiras, principalmente, né? Mas conversei com a igreja não queria me mandar para lá, queria me mandar para outro seminário da denominação. E aí Deus tocou no coração do pastor, ele me deu autorização, né? A igreja deu autorização, e Deus fez uma série de milagres. Eu fiquei 3 anos na Palavra da Vida, né? Terminei licenciatura lá, e foram 3 anos realmente de transformação, né? Que Deus fez na minha vida e arrumando as coisas para realmente poder ficar no ministério. Para qual sede que o senhor foi enviado? Eu fui para São Paulo. Eu fui para Atibaia, né? São Paulo. E a Palavra da Vida tem um tipo de trabalho muito, muito, muito importante, que ela trabalha a pessoa integralmente, né? Todas as áreas. São 3 né? áreas: estudo, vida e ministério, porque nós fazíamos ministério aos finais de semana, né? O Alan já deve ter falado aqui, também a Duda. Sim. Continua da mesma forma. Então você tem que ser aprovado nas 3 áreas. Você tem que ser aprovado nos estudos, você tem que ser aprovado em vida, né? Os seus colegas te avaliam, os seus professores te avaliam, o seu líder que te acompanha, que geralmente é um casal, também te avalia. Você precisa ser aprovado nesses itens, e a igreja para onde você vai precisa também aprovar você. Ela precisa ver realmente o testemunho que se você realmente está fazendo aquilo, cumprindo aquilo, né? É um chamado de verdade, né? Exatamente, né? Então a gente vai para servir em qualquer área, em qualquer situação. Nós não escolhemos, né? Na Palavra da Vida você não escolhe, a igreja que determina o que você vai fazer. E então ela trabalha mesmo, né, o seminarista ali de maneira integral, e para poder realmente verificar se tem esse chamado e poder formar mesmo a pessoa num todo, né? E esse chamado com certeza trouxe alegria para o coração do avô, da avó, da mãe. Sim, da mãe, sim, com certeza. Foi bem difícil, mas eu louvo a Deus também pela vida da minha mãe, porque ela me sustentou todo esse tempo, né? A igreja disse: olha, a gente autoriza, mas nós não temos como sustentá-lo, né? E a minha mãe foi que, com muito esforço, muito trabalho, né, conseguiu me manter lá esses 3 anos, né? E eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Minha mãe é realmente uma mulher de Deus, um exemplo para mim, de uma mulher também simples, mas temente a Deus acima de qualquer coisa, né? Acima de e ela olhou para o filho e disse: se meu filho está querendo sair, eu não seria aquele que ia atrapalhar, eu vou ajudar, abençoá-lo para que as coisas caminhem, que não há, assim, no meu entendimento, um abençoar maior do que os nossos pais, né, pastor? Quando o pai diz assim: meu filho, que Deus te abençoe, que cuide da tua vida. E ele não é só com palavras não, mas também com ações, né? E um pai e uma mãe que se dispõe, às vezes até, pastor, né? Bom é, né? Quando a mãe, né, e o pai se dispõe, porque tem alguns que quando trava o negócio, vai, né? Não quer, e é bom, né? Você ter, não esse por trás, apoio, né? Esse apoio da família, principalmente dos pais, você enfrenta com mais facilidade, né? Ou com menos dificuldades, porque tem alguém ali junto com você, segurando a corda, orando, né? Que as nossas mães cristãs, elas oram mesmo de verdade pelas nossas vidas, e eu creio que ela, nesse momento, ela intensificou as suas orações pela vida do pastor, né? E hoje a gente pode observar e ver que valeu a pena, né? Esse esforço sobrenatural, digamos assim, né? Que ela teve para conseguir sustentar ali no seminário, que não é fácil, né? Alguém distante, ali nesse período ainda estava solteiro ainda, né, pastor? Estava solteiro. Você ali perto de casa é uma coisa, mas o filho foi para longe e você fica: como é que tá? O que está acontecendo? Então, não foi fácil, com certeza, né, João? Então, deixa a gente até que emocionado, pastor. Não foi fácil, não. Eu só tinha dinheiro para mensalidade, né? Vivia sempre com uma mensalidade atrasada, 2 mensalidades, porque na Palavra da Vida, quando você inteira 3 mensalidades em atraso, você precisa deixar o seminário, né? Porque também faz parte da formação, né? Faz parte da formação também, né? Isso. Eu não entendia, mas hoje eu entendo perfeitamente, né? Faz parte da formação. A igreja precisa, né, ter esse compromisso. E aí eu só tinha dinheiro para mensalidade. Eu conto para o Alan, converso com o Alan, quando eu não tinha dinheiro para nada, para um salgado, meus irmãos.
mas Deus nunca deixou faltar, né? O básico sempre tinha. Nessa época você não podia usar barba na Palavra da Vida, né? Você tinha que manter sempre barba feita, né? E barbeador, né? 20 e poucos anos atrás, e creme de barbear, tudo isso era muito caro, né? Não tinha. E eu lembro bem de um episódio que a gente se ajudava, né? Quando acabava o sabonete de um, a gente emprestava um sabonete, acabava o desodorante, emprestava, então ali nós nos ajudávamos, né? Entre os rapazes. Mas chegou uma vez que tinha acabado... De todos. O meu desodorante, né? Eu sempre tive algum problema nas axilas, né? Então sempre foi um desodorante mais específico e tinha acabado o desodorante, eu não tinha mais barbeador, tinha acabado tudo, né? E eu ia para a igreja, né? Esse final de semana, e eu fazia assim, a igreja dava uma oferta para passagem, né? E eu economizava o máximo que eu podia para conseguir comer um lanche à noite, que a gente voltava domingo à noite mesmo. Ia para a rodoviária do Tietê, de lá pegava o ônibus para Atibaia, né? E aí eu fui e falei com Deus, né? Falei, Senhor, acabou tudo, eu não tenho mais a quem recorrer, não adianta ligar para a mamãe, né? Ela também não tem, então, Senhor, se o Senhor me quer aqui, né? Me mostra que o Senhor me quer aqui, porque senão eu vou voltar para casa, né? Porque não dá para ficar assim. E eu fui para a igreja e não comentei nada com ninguém, né? Eu lembro que eu recebi uma oferta de R$5, né, no final do culto da manhã, e fui no Extra, no supermercado que tinha lá, e comprei um desodorantezinho, né, que eu sei que ia me dar dor de cabeça, não ia me fazer muito bem, mas era o que dava para comprar com R$5. Comprei esse desodorante, fui para o culto à noite, né, e nessa igreja, era uma igreja muito bacana, a Igreja Batista Regular do Rio Bonito, né, lá ali em São Paulo, na zona final da Zona Sul, né? Não é a zona de ricos, é lá de gente simples mesmo. E aí as pessoas sempre colocavam alguma coisa na minha mochila, né? Colocavam bolacha, colocavam suco. Os irmãos da igreja sempre me ajudavam com alguma coisinha assim. E eu cheguei no final do culto, falei com todo mundo, a bolsa estava aberta, fiz fechar a bolsa, botei nas costas e fui embora, né? Quando eu cheguei no seminário, já 1h pouco da manhã, que eu abro a bolsa, havia uma sacola, né? Uma sacola diferente. Quando eu abri a sacola, lá tinha o desodorante que eu usava, era o desodorante da Gillette, não era qualquer desodorante, era o desodorante que eu usava. Específico, né? Tinha creme de barbear, tinha barbeador, tinha tudo o que eu precisava. O que acontece? Nessa igreja tinha uma moça que trabalhava na Gillette em São Paulo e num determinado período lá, eles faziam tipo um feirão. Você ia lá e comprava quase de graça, né? Os funcionários podiam comprar o que eles quisessem. E ela comprou um lote. Ela tinha um irmão, ela deu pro irmão dela e disse assim, vou dar pro Eduardo. Mas ela também não me falou nada, né? Só quando eu cheguei no meu quarto no seminário foi que abri e vi tudo aquilo, né? Então, eu nunca esqueci dessa experiência. Realmente, e dá para perceber nisso tudo que era a resposta de Deus, né? Resposta de Deus, né? Dizendo, eu tô contigo, confia. Você nunca vai ter em sobra, mas o básico, né? Nunca vai te faltar. E foi assim, Deus fazendo milagre por cima de milagre nesse período. E vamos precisar fazer mais um pequeno intervalo. E quero mais uma vez pedir a você, se ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve no nosso canal. Se já está inscrito, então compartilha com um amigo teu que ainda não conhece a Constante TV. A Constante TV ela é uma bênção para mim e ela é uma bênção para você. Voltamos no próximo bloco. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Missões e Revista e mais uma vez quero agradecer a sua audiência e quero pedir que você também compartilhe essa bênção para o seu amigo que ainda não conhece a Constante TV. Nós também queremos dizer para você que agora no dia 21 de fevereiro e dia 22 teremos a nossa conferência missionária. Venha, participe conosco, faz aqui uma visita para a nossa amada igreja, venha conhecer os nossos irmãos, os nossos cultos ao domingo, pela parte da manhã, 10h15, à noite, 18h30. E vamos continuar esse bate-papo agradável com o nosso pastor Eduardo Jorge. Carlos, é contigo, meu irmão. Pastor, terminado o período de seminário, o senhor voltou para Manaus ou teve outro direcionamento? Como é que Deus agiu na sua vida pós-seminário? De que forma o senhor tem trabalhado na sua vida após a estada no seminário? Então, eu voltei, né, com o terceiro ano, não consegui voltar para o quarto ano, né, lá. A ideia era fazer os 5 anos na Palavra da Vida, mas por questões financeiras e tudo mais, não deu para voltar,
né? E fiquei aqui e terminei aqui, né? Fiz o bacharelado aqui, terminei o bacharelado aqui em Manaus mesmo. E quando eu voltei, né, eu e Sônia casamos, né? Nós já tínhamos namorado uma vez no passado e conversamos, e ela também, uma mulher de Deus, né? Com uma mãe também extremamente temente a Deus, minha sogra, né? Era uma mulher, um exemplo de vida também com Deus. E aí casamos, né? E a igreja nos encaminhou para uma congregação que a igreja tinha lá no São José 3, né? E nós fomos para lá, para o São José 3, desbravar ali de novo aquela área, né? E chegamos, a igreja tinha 5 pessoas, né, que frequentavam os cultos. Ficamos lá quase 4 anos, né? Deixamos a igreja com uma frequência de mais de 50 pessoas, organizamos a igreja, era uma congregação, nós organizamos a igreja. E aí, por uma série de razões, a Duda nasceu também, era muito pequena, 2 filhos muito pequenos, né? E assim, as condições na igreja eram muito assim, difíceis também, né? E eu trabalhava em tempo integral, e aí conversei com a igreja, olha, nós precisamos, a igreja se entender assim, né? Eu preciso trabalhar também, a gente precisa ficar em tempo parcial, porque eu estou com 2 crianças pequenas e uma série de necessidades, a igreja entendeu. E eu fiquei trabalhando em tempo parcial na igreja, né? Depois entendemos que nosso tempo ali tinha terminado, né? E eu falei assim, olha, vamos tirar 1 ano de sabático, né? E vamos procurar uma igreja para a gente ficar nesse tempo. E nós já conhecíamos aqui Constantinópolis desde a nossa juventude, né? Santa Luzia é aqui próximo, então nós já vimos muitas vezes aqui. E a Sônia conheceu a Dalimar também na CEMED, né? E ela gostou muito da Dalimar e viemos para cá. Enfim, ficamos aqui 1 ano, realmente, praticamente 1 ano de sabático, né? E depois resolvemos pedir membresia. E quando eu me apresentei para o pastor Jorge, ele disse, rapaz, você é pastor e você está aí sentado no banco. Se escondendo, né? Tá aí como um carrapato, sugando... Só sugando sangue. Só né? sugando sangue. Não, vamos trabalhar. E contamos toda essa história da nossa história de vida para ele, né? E ficamos ajudando, cooperando, né? Fiquei apoiando o pastor Marcos na juventude, Marcos Benício, um amigo também. Depois o pastor Marcos saiu e nós assumimos a juventude. Ficamos quase 7 anos na frente da juventude, né? Depois entendemos que também na juventude nós precisávamos de alguém mais novo, com mais pique, né? Esse ano eu já faço 52, né? Já não sou mais um garoto. Os cabelinhos brancos já por aí, né? Cheio de cabelo branco. E aí conversamos, oramos, né? E isso foi em consenso, né? Eu conversei com o pastor Jorge, ele entendeu perfeitamente, nós oramos e logo Deus mostrou o pastor Gabriel. E o pastor Gabriel tem sido uma bênção na vida da nossa juventude, né? Então entendemos que realmente Deus estava no processo e essa era a vontade do Senhor. E o Gabriel tem feito um trabalho muito melhor do que eu fazia na juventude, né? E depois fomos para a área de ensino, ficamos há 5 anos ali na área de ensino, né? Escola bíblica, a formação de professores, outras coisas que nós tínhamos aqui na igreja, e agora está fazendo 1 ano, né? Fazendo 1 ano no Ministério do CAC, que é organizar a área que Deus nos deu ali no Tarumã, né? Deus nos deu uma área maravilhosa, e o entendimento da igreja é que, e o entendimento do nosso pastor é que o CAC precisa abençoar Manaus inteira, a região inteira, né? Não, Deus não nos deu o CAC para Constantinópolis apenas, né? Mas para o reino, né? Para o reino, para abençoar a cidade toda e a região toda. Então, estamos nesse processo de organização, né, do CAC. Amanhã, inclusive, né, temos uma visita, uma reunião, para entender que caminhos Deus nos fará seguir, né? Para que o CAC possa realmente se tornar independente nesse sentido, financeiramente, e poder oferecer mais coisas para a cidade de Manaus toda, né? Então, estamos nesse processo, nesse trabalho de organização. Eu tenho um emprego também, ainda estou em tempo parcial, né? Mas com todo o tempo à noite, restante durante o final de semana, nós entregamos ao Senhor, né? E graças a Deus também no emprego, se precisar sair, não tem nenhuma dificuldade, nenhum problema. Então, nós, com toda a autorização e todo o conhecimento, nós usamos também, né, um pouco desse tempo para servir a Deus. E aí estamos aí agora, um pouco mais de 1 ano no CAC, e vamos continuar orando e trabalhando para que Deus faça a vontade dEle, né? E sempre Deus, quando chama, Ele capacita, Ele instrui,
Ele abençoa, ele direciona. Basta que a pessoa que tem um chamado escute a voz do Senhor. Se escutar a voz do Senhor e dizer, eis-me aqui, ele vai usar, porque são tantas áreas que um pastor pode trabalhar, na parte administrativa também, que é o caso, o papel a função que o pastor está desenvolvendo aqui na Igreja Batista de Constantinopla. E isso é muito importante. Às vezes alguém de fora diz, mas foi chamado para o pastorado e está na parte administrativa, mas a parte administrativa também é cuidada por pastores. A gente está aqui no meio eclesiástico e tem a parte administrativa, alguém tem que fazer, né? Alguém tem que trabalhar, né? Para que você que está em casa, que é uma igreja já todos fomos chamados para uma missão, né? Uma igreja considerada grande, tem áreas que precisam. E se você tem um pastor que é capacitado e entende que o Senhor também o chamou para trabalhar naquela área, ele tem que desenvolver seu trabalho ali também para abençoar vidas. Assim como o pastor falou, o CAC não é para a Igreja Batista de Constantinopla, mas para abençoar vidas em toda a região. E nós temos visto, né, pastor, que o CAC tem abençoado vidas, né, não só da Igreja Batista de Constantinopla, mas das outras igrejas e até outras denominações, Deus tem usado para abençoar vidas. E esse é o papel daquilo que você coloca nas mãos do Senhor, abençoar vidas. Vidas precisam ser restauradas e a parte administrativa também ela tem que funcionar, né? Isso, e nós em breve teremos novidades, né, de programas feitos pelo próprio Ministério do CAC, né, para toda a região, né, acampamentos para famílias, encontros de pai e filho, mãe e filha, temporadas de acampamento em parceria com o pastor Gabriel, né, para jovens, temporada de acampamento para adolescentes, para jovens, para crianças. Então, os projetos são muitos, né, e Deus vai aí, ao longo do tempo, nos dar condição de realizarmos tudo isso e realmente abençoar toda a nossa região. Como o senhor bem falou, né, pastor, ali o CAC, e o senhor acabou de falar em acampamento, o pastor Gabriel tem trabalhado com essa juventude e nós temos visto, né, que a nossa juventude ela tem sentido esse desejo no coração, o ardor, né, da chama missionária. Temos aí o Alan Campos Filho, né, temos a Maria Eduarda, né, e eu vejo Joelle, Isa indo para os acampamentos. É esse o nosso objetivo, né, de usar aquele espaço para que Deus possa tocar ali no coração, não só da juventude, mas de todos que por lá passarem, né, para que tenhamos esse entendimento de que precisamos fazer a missão, precisamos fazer o ID do Senhor. Semana que vem, como eu tenho falado aqui, dia 21, nós teremos a Conferência Missionária. Assim, quais são as suas expectativas para esse evento que vai acontecer lá no CAC, pastor? Então, Conferência Missionária é sempre muito importante. Eu queria desafiar você que está em casa para estar aqui na igreja no dia 21 e fazer um esforço para também ir ao CAC no dia 22. Conferência Missionária é sempre muito importante, gente. Nós todos estamos em missão. Nós estamos, inclusive, trabalhando nesse trimestre na Escola Bíblica, né, esse tema de uma teologia de missões. O que realmente é missões? E, por muito tempo, se entendeu equivocadamente dentro da igreja, essa ideia foi criada, de alguma forma difundida, que missões é coisa de missionário, que missões é coisa de pastor, que missões é coisa de um chamado específico, né? De organizações para-eclesiásticas, né? O papel da igreja ali é ofertar, é orar, e não é nada disso. Todos nós estamos em missão. Toda pessoa que se converteu está em missão. Deus nos deu uma missão. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é uma ordem direta de Jesus para todos os cristãos e o Senhor vai nos cobrar sobre isso. Tenhamos convicção de que o Senhor vai nos cobrar o que nós fizemos com os talentos, com os dons que Ele nos deu, que deveriam ser usados para o seu reino, para a proclamação do seu evangelho. E nós discutimos exatamente isso na última aula. Eu estava dando também aula para os jovens da escola bíblica, que Deus nos chamou e disse para nós, vocês são. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, num texto da Escritura. Depois ele disse também, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Vocês são o bom perfume de Cristo. Então, a missão que todo cristão tem é de ser sal e luz. É de ser o bom perfume de Cristo. E com isso nós estaremos testemunhando do Senhor. Com uma vida que realmente reflita o caráter de Cristo na nossa vida, as pessoas conhecerão quem é Jesus. Então, todos nós estamos em missão.
Todos nós temos almas a ganhar, todos nós temos pessoas a quem testemunhar, todos nós temos vidas a influenciar e existe também esses a quem Deus chama de maneira mais específica para um trabalho específico, num local específico, e nós também devemos apoiá-los. Mas todos estamos em missão. Todos estamos em missão e nós precisamos entender isso. Se não cumprimos a nossa missão, nós somos pessoas infelizes. Sim. Porque a Bíblia diz, bem-aventurado o homem, né, das bem-aventuranças, né, bem-aventurados os simples de coração, bem-aventurados os pacificadores, e ali todas as bem-aventuranças que refletem exatamente o caráter de Cristo, que Ele quer ver esse caráter em nós, somado ao fruto do Espírito, né, que Deus também nos chamou para ser somada à santidade. Então, quando um crente ele vive essa dinâmica da vida cristã, ele será inevitavelmente um missionário. Inevitavelmente as pessoas vão ver diferença na vida dele, na vida dela, e vão querer saber o que é que causa essa diferença. Por que você é assim? Né? Tem uma diferença e você fala boa, né? De Cristo, exatamente. Você fala simplesmente daquilo que Cristo fez na sua vida. Então, participar da conferência missionária, como você falou, Gilvan, nos ajuda a aquecer o nosso coração. E entender o campo missionário também. Exatamente, saber o que Deus está fazendo ao redor do mundo, né? E entender que aqui, na nossa Jerusalém, nós precisamos também viver essa mesma realidade. Né? Do nosso lado tem pessoas que estão indo para o inferno, do nosso lado tem pessoas que precisam conhecer a Jesus, e se nós não estamos brilhando, se nós não estamos salgando, se nós não estamos exalando o bom perfume de Cristo, nós precisamos cuidar disso. A gente, às vezes, se transforma num crente SSS, salvo, sentado e satisfeito, não deixando que a gente perceba que o mundo está precisando de Cristo, e a ferramenta que Ele vai usar são as nossas vidas, né, pastor? Então, é importante nós compreendermos tudo isso, e você que está em casa não é só para nós, não. Estamos aqui, é para mim, é para vocês, é para nós todos, servir ao Senhor de forma plena, de forma que possa trazer alegria para os nossos corações, que o agir é de Deus, mas nós participamos disso tudo, e o nosso contentamento ele vem. Então nós devemos fazer parte, nós fazemos parte disso, e a nossa parte é nos alegrar, porque o Senhor está agindo sobre as nossas vidas para abençoar outros que precisam urgentemente ter um encontro com o Senhor Jesus. Então são fatos, né, são histórias verídicas e outras que irão falar aos nossos corações. É importante a gente se dedicar. Eis-me aqui, né, pastor? E ter esse entendimento, né, pastor, como o senhor próprio falou, de usarmos as nossas profissões seculares, como o senhor nos citou. Lá no passado, o seu avô era protético, né? Isso. E usar a profissão dele, né? Hoje nós temos aqui no Junta de Missões Nacionais, ela tem o bar O Missionário, onde ela leva o sorriso da Amazônia. O seu avô já fazia isso lá no passado. Ele aproveitou a profissão para aproveitar e transformar o sorriso das pessoas e transformar a vida dessas pessoas através do Evangelho, né? Do Evangelho. Levando vida. Então, assim, é deixar para os nossos irmãos, quer dizer, se você é um médico, se você é um dentista, se você é um oftalmo, então, assim, aproveitar a profissão e anunciar Jesus, né, nesse momento também de exercer a profissão, não é isso? Sem dúvida, exatamente como aquilo que o pastor Jorge pregou no domingo, né? Enquanto é dia, o Senhor nos adverte, enquanto é dia, façamos a obra de Deus, façamos a obra de Deus. Se nós não fazemos como crente, gente, isso gera realmente frustração, decepção. Você não tem a alegria de compartilhar realmente de Cristo. Né, pastor? Não deveria realmente ter paz de espírito. Às vezes, como você falou, a nossa consciência até cauteriza. Sim, se acostuma. Nós nos tornamos insensíveis àquilo que Deus nos chamou para ser e fazer. Né? Isso é culpa também de uma teologia terrível, né, humanista, que está em muitos púlpitos, né, onde as pessoas vêm à igreja para receber, receber, e Deus é um gênio da lâmpada que vai atender todas as nossas necessidades, e o Evangelho de Cristo está longe disso. Até porque os grandes homens de Deus, eles tiveram as suas lutas, tiveram as suas dificuldades. Né? Não é só alguém diz, se converteu, vem tudo de bom. Não, nós temos que trabalhar para o Senhor, e trabalhar para o Senhor também traz dificuldades, não é isso, pastor? Sim, nós vamos enfrentar. No resultado, né, do Sermão do Monte ali, nos 2 últimos versos, Jesus fala, vocês devem ter esse caráter
E em seguida ele fala, vocês também serão bem-aventurados quando vos perseguirem. Vocês serão bem-aventurados quando falarem mal de vocês, quando contarem mentiras. Ou seja, assumir o caráter de Cristo vai inevitavelmente trazer perseguição. Vai trazer perseguição. E é para isso que nós fomos chamados. É para isso que todo cristão foi chamado, para refletir o caráter de Cristo, para impactar o mundo, né, para sofrer essa perseguição, sim, porque o inimigo não vai ficar satisfeito nem quieto, ele trabalha o tempo inteiro, mas aqueles que Cristo quiser salvar, ele ficará quieto se fizermos a vontade dele, né? Exatamente, ele vai salvar por nosso testemunho. Então, venha para a conferência, você que está nos ouvindo em casa, venha para a conferência, participe desse momento, né? Seja abençoado por Deus, tenha seu coração aquecido e cumpra realmente o chamado que Deus deu a cada um de nós. A cada um de nós, Deus nos encarregou de pregar o Evangelho. Pastor, nós estamos chegando no final do nosso programa, não é isso, Carlos? Exato. E infelizmente, né? Mas gostaríamos que o senhor deixasse as suas considerações finais, falando aí para os nossos amados irmãos, tanto da Igreja Batista Constantinopla, de outras igrejas, e assim aquele telespectador que ainda não teve esse conhecimento verdadeiramente do Evangelho de Jesus Cristo, faça um convite aí, deixe suas considerações finais. Então, queridos, nos ajudem a divulgar a Constante TV. A Constante TV é uma TV missionária, é um privilégio que Deus nos deu, né, para abençoar todo o seu reino. Então, nos ajude, mande para outras pessoas, para seus colegas de trabalho, seus parentes, vizinhos, para que eles também possam conhecer a Deus, para que eles possam entender o verdadeiro sentido da vida e possam fazer parte do seu reino. Então, nos ajude, continue assistindo a Constante TV, todos os programas que temos, todos eles têm por finalidade levar o Evangelho de Cristo. Que Deus te abençoe e nos ajude nessa tarefa. Amém. Amém. Queremos mais uma vez agradecer a sua audiência. Carlos, muito obrigado por mais uma participação comigo aqui nessa bancada. Que Deus possa te abençoar. E quero dizer para você que estamos aqui aguardando você no domingo, pela parte da manhã, 10h15, à noite, 18h30. Vem participar e louvar com a gente e engrandecer o nome do nosso Deus. Até o próximo programa, Constante TV, uma bênção para mim e uma bênção para você. Um abraço.